Oi, Best! Hoje o episódio tá muito especial porque é um espaço que a gente vai ter aqui para descer a lenha nos homens. Então, sim, vai ter um momento nesse episódio onde a gente vai falar sobre as partes boas de ser solteira. Mas a grande maioria desse episódio a gente vai falar mal dos homens e vai fofocar. Se eu tivesse que resumir esse episódio, a mensagem final desse episódio, é pra te dizer que tu não tá sozinha, entendeu? Eu acho que esse é o sentimento final que a gente vai ter nesse episódio. Antes de começar, eu só queria recapitular com vocês. Eu sei que vários de vocês já sabem, mas vai que tu tá chegando agora. Gente, eu já fui casada, fui mulher casada. Assim, entre namoro e casamento, deu um total de 8 anos. Então, assim, eu tava muito tempo dentro de um relacionamento e eu tava muito tempo sem ser solteira. Porque imagina, a última vez que eu fui solteira, eu ainda era adolescente, eu tava entrando na fase adulta. E ser solteira adulta é uma coisa completamente diferente. E eu fui descobrindo isso durante esse período. Então, em outubro fez exatamente um ano que eu me separei. E daí agora eu quero conversar com vocês sobre as fofocas, alguns dates que rolaram nesse meio do caminho, alguns aprendizados, algumas coisas que eu enfim, que eu aprendi a lidar nesse período. Já vou começar com uma dica, gente, que vai ser uma base muito boa também pra esse assunto aqui, tá? Assim, é tarefa de casa, isso aqui é uma dica, gente. Eu tô sendo uma mãe dando essa dica pra vocês. Que é assistir ao filme Ele Não Está Tão Afim de Você. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu falei, gente, não é possível. Isso devia ser uma obrigatoriedade. Toda mulher solteira casada também, mas mais solteira, deveria assistir esse filme pra entender tanta coisa, pra ter uma clareza tão grande sobre algumas situações. E o tema do filme, basicamente, ele desmistifica tudo aquilo, todo aquele pensamento que a gente tem de que, nossa, o cara tá implicando muito comigo, eu acho que ele gosta de mim. Sabe essa coisa que as mulheres têm de tentar achar uma mensagem subliminar, de tentar achar, nossa, ele tá gostando de mim porque ele tá fazendo tal coisa, tal joguinho, tal não sei o que, gente, não. Ele não está tão afim de você. E é tão libertador quando a gente entende isso, porque às vezes é até meio dolorido, porque às vezes a gente tá gostando da pessoa, entendeu? Mas ao mesmo tempo é bom a gente ter essa clareza, porque às vezes, não sei se vocês têm esse sentimento, mas às vezes essa dúvida do, nossa, mas será que ele me quer? Será que ele não me quer? Será que, sabe, essa coisa é o que acaba comigo, entendeu? Então, ter visto esse filme foi realmente, assim, nossa, um divisor de águas na minha vida de solteira, porque. E ainda mais linkado com os assuntos que eu já trouxe aqui pra vocês anteriormente, né? Da gente se conectar com a gente, da gente ter alguns momentos, ter vários momentos sozinhos pra entender o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta. É, enfim, a gente ser bem resolvida, somado ao fato de entender que ele não te quer e ponto, e tá tudo bem, porque também tem vários caras que a gente não quer. Nossa, Vicky, mas ele não gosta de mim, o que que eu faço? Gente, ninguém é obrigado a ter bom gosto. Mas, gente, falando sério, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, e ter essa clareza traz muita leveza pra essa fase. E é isso, próximo da fila. Eu resolvi tirar um ano sabático de relacionamento. Então, eu tirei um ano que inclusive foi um pouco imposto pela Letícia, que ela falou, amiga, sério, tu precisa aproveitar essa fase, então coloca pelo menos um ano pra te não se relacionar com ninguém, pra te se conhecer de novo, pra te conhecer pessoas novas, enfim, pra te aproveitar essa fase de solteira por um ano. Enfim, amadureci essa ideia e eu falei, não, realmente, faz sentido eu ter esse período sabático de relacionamento pra eu curtir essa fase. Nossa, Vicky, mas tu fala tanto dessa insalubridade, fala mal de homens, tu quer aproveitar essa vida? Sim, gente, o nome disso é hipocrisia. Ainda bem que existe hipocrisia pra eu conseguir culpar alguns dos meus atos. Porque assim, a vida de solteira, ela é insalubre, mas é tão bom também esse flerte. Porque eu já falei pra vocês em outros episódios também, sabe? No meio do caminho a gente encontra muito cacalheira, a gente encontra cacalheira. Mas a gente também conhece muita gente legal. A gente, nossa, vive histórias que, sei lá, mesmo quando dão errado, também viram histórias pra te contar, piadas internas junto com as suas amigas. Então, assim, é muito legal. Foi muito importante pra mim ter vivido esse período sabático, não em relação só a relacionamentos, né? Mas em relação ao autoconhecimento, a ter esse tempo comigo, a me conhecer de novo. Então assim, eu vou falar pra vocês que foi muito importante pra mim ter vivido esse período sabático. A gente flertar, é muito legal a gente ir em um primeiro date, tem gente que tem pavor. Eu particularmente amo, gente. Eu amo me arrumar pra um date, ficar conversando com a pessoa.
Enfim, amo tudo. Adoro quando eu saio, dá aquela flertada. Gente, tudo de bom. Eu 1000% energia de uma libriana com ascendente em escorpião e lua em leão. Aí, meus amores, eu já vou vir com a primeira fofoca desse episódio, seguido de alguns aprendizados que eu tive nessa situação. Terminei o meu relacionamento, eu conheci uma pessoa, aí a gente saiu, teve um date. Gente, vocês não têm noção. A gente conversava do bom dia ao boa noite, a gente conversava sobre absolutamente tudo. Letícia tava preocupadíssima. Do dia que eu comecei a conversar com essa pessoa ao dia que a gente realmente saiu, deu mais ou menos uma semana. A Letícia estava muito preocupada, porque ela tinha acabado de ter essa conversa sobre o ano sabático comigo, e eu já conheci esse cara, e eu tava assim, gente, apaixonada, eu jurava que eu tinha conhecido, tipo assim, a minha alma gêmea. Eu já tava apaixonadíssima pelas mensagens, a gente trocava áudio, enfim. Quando a gente teve nosso primeiro date, foi um date perfeito. Sabe aquela coisa perfeita, assim? Ele foi me buscar em casa, a gente foi um dos meus restaurantes favoritos. A gente conversou sobre tudo. Tipo assim, deu um match, deu uma química muito legal. Até aí, tava tudo certo. Mas daqui pra frente, minha amiga, foi só pra trás. Porque assim, isso foi, sei lá, início de novembro. A gente teve um match super legal, a gente continuou conversando muito depois. Só que ele morava numa outra cidade, né? E daí veio, vamos se ver de novo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e veio o primeiro bolo que eu levei dele. E foi uma coisa, tipo assim, muito bizarra. Ele completamente fora da casa e tal. Só que eu pensei, não. E a Letícia ali já tinha ficado um pé da vida com essa situação e tal. Porque, gente, vamos lá. Imprevistos acontecem. Só que a gente sente quando a pessoa, ela quis te dar. Não é que ela quis te dar o bolo, mas quando ela tava com a intenção de te dar o bolo, ou quando teve um imprevisto, ela tava preocupada contigo, de tipo, nossa, não, vou marcar outro dia, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não me engano, eu acho que eu levei um segundo bolo dele. Quando eu levei esse segundo bolo, o meu pai, gente, eu falo absolutamente tudo pro meu pai e pra minha mãe, né? Mas, enfim, como eu moro com meu pai, eu acabo compartilhando muitas coisas com ele e tal. Inclusive, foi meu pai que me ensinou a flertar na balada, tá bom pra vocês? Meu pai é muito divo. Quando acontece a história pro meu pai falou assim: Vitória, deixa eu te falar uma coisa. Tu sabe que, sem tu me pedir conselhos, eu não me meto na tua vida, entendeu? Porque eu acho que tu já é bem grandinha, tu sabe das tuas escolhas, tu sabe da tua vida e tudo mais, não gosto de me meter. Mas eu vou te falar, minha filha, eu tô sentindo que esse cara não é pra ti. Porque assim, quando o cara quer, ele dá um jeito. E eu tô sentindo que isso que ele tá fazendo contigo, ele tá te cozinhando, entendeu? Ele não tá te tratando da forma como tu merece, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, fiquei bodeada desse cara e a gente ficou nessa ida e vinda de conversa algumas vezes. E, gente, é que aquela coisa, eu não vou me julgar muito, eu passo um pano pra mim, porque eu tinha acabado de ficar solteira. Vocês acreditam? Se eu contar pra vocês, vocês acreditam que eu levei mais uns 2 bolos dele? Enfim, tipo assim, esse rolo se estendeu, eu acho que até fevereiro, março, se eu não me engano, sabe? Tipo, entre essas indas e vindas, a gente se falava um pouco, daí eu levava um bolo, a gente ficava um tempão sem se falar, daí a gente voltava a se falar. Enfim, a gente ficou nessa por um tempo. Vou fazer um parênteses aqui. Essa é a importância da gente ter amizades de verdade, que são aquelas pessoas que vão falar a verdade na tua cara. Pode doer, tu pode reinar, mas essa pessoa vai falar a verdade na tua cara, sabe? A Letícia, cara, ela me deu um fecho tão grande que, pra vocês terem noção, eu deletei o número desse cara, eu bloqueei ele e deletei o número dele. E também deixei de seguir ele no Instagram. Então, se eu quisesse muito, eu não ia conseguir mandar mensagem pra ele, entendeu? O primeiro aprendizado que eu tive disso, gente, que a minha mãe fala isso. Eu vou falar isso de uma maneira mais polida, que a minha mãe é ariana, vocês sabem, ela é um pouco mais intensa. Que é basicamente se lascando que a gente aprende as coisas. Então, por exemplo, o universo tentou me ensinar de uma forma queridinha, que é dele dando o primeiro bolo. Ali eu já devia ter aprendido, mas não, eu tive que esperar. Eu escolhi me lascar 4 vezes. 4 bolos pra daí eu aprender. Aí no final, quando eu levei uma chulapada da Letícia na minha cara, aí eu aprendi. Daí quando eu sofri bastante, eu vi assim, não, né, não, realmente. Porque o que acontece, gente? De novo, ele não está tão afim de você. Porque o cara, isso eu aprendi, gente, sério, eu já tive algumas provas de que realmente, quando o cara ele tá afim de ti, meu amor, tu não tem dúvidas, não resta, tipo assim, não fica nenhuma brecha de dúvida. Será que ele tá gostando de mim? Tu vai saber. Porque ele vai deixar muito claro, ele vai. Ai, mas é que ele não fala comigo. Gente, quando o cara quer falar contigo, ele vai te mandar um meme, ele vai responder um story que tu tá postando, sei lá, com a tua avó. Ele vai dar um jeito de falar contigo, ele vai dar um jeito de te ver. O segundo aprendizado é o seguinte:
escutem os pais de vocês e escutem os amigos de vocês. Porque, como eu falei pra vocês, meu pai tinha me dado esse toque. E eu falava, ai, não, pai, mas eu acho que, na verdade, ele só tava um pouco corrido, ele se atrapalhou, não sei o quê. Aí a minha mãe tava com um asco absurdo desse guri. Ela falou, Vitória, eu acho que ele é uma pessoa legal. Eu acho que ele é um cara, assim, ele é querido e tudo mais. Só que isso que ele faz contigo é muito escroto, entendeu? É muito ridículo. E a minha mãe também me deu um outro fecho. Ela falou assim, Vitória, qualquer coisa que tu esteja considerando acreditar, saiba que você está criando uma mentira na tua cabeça. Porque tudo isso que ele te contou é uma ladainha. Ele está mentindo pra ti. Ele tá te cozinhando. Então, assim, não acredita. Qualquer historinha que ele te contar é mentira e tudo mais. Eu escolhi seguir. Só que assim, gente, como eu falei pra vocês, isso aconteceu muito no início, quando eu tinha acabado de ficar solteira. Então, eu não tava calejada ainda, não tinha entendido como é que a banda tocava, sabe? Porque eu falava assim, gente, mas é que ele é tão querido, a gente conversa do bom dia ao boa noite, a gente conversa o tempo inteiro. E aí, já quero reforçar aqui com vocês, gente, pro cara conversar do bom dia ao boa noite não significa absolutamente nada. Nada. E outra coisa, hein? Vai se ocupar, vai pintar uma tela, vai fazer uma cerâmica, vai sair com as tuas amigas, vai tomar um café, vai no cinema. Cara, vai se ocupar. Porque eu acho que a pior coisa quando a gente passa por uma desilusão dessa, ainda mais quando é por um cara de beleza mediana, é que eu acho, gente, que hoje, como o mercado tá muito difícil, qualquer cara que trate a gente minimamente bem, que seja um pouquinho melhor do que a média, a gente já se ilude. Assim, gente, eu tive essa desilusão, entendeu? Mas eu errei, eu fui bem moleque de acreditar nesse papinho do bolo, de não sei o quê. Mas, gente, eu me negava a sofrer por ele. Então, assim, realmente, eu começava a meio que querer sofrer. Eu ligava pra uma amiga minha, a gente ia sair, eu pintava uma tela, eu fazia uma cerâmica, eu ia sair dar uma volta, enfim, ia ver gente adendo pra falar dos homens de hoje em dia. Gente, o que são os homens em 2025? Até um tempo atrás eu vi aquela trend do TikTok, POV, Homens 2025, eu achava que era exagero, mas hoje, com o tempo no mercado, eu vejo que não é brincadeira. Realmente, assim, 2025, o mercado dos homens em 2025 não é para qualquer um. É somente para os fortes. E eu vou falar isso aqui agora para você que é solteira e acha que só na tua cidade os homens não prestam, ou pra ti que é casada e tem curiosidade de saber como está o mercado, gente, eu vou falar pra vocês, tá? Os homens hoje em dia, eles estão extremamente bundões, sem iniciativa alguma. Então, assim, é aquele cara que ele vê que, sei lá, você tá no mesmo lugar que ele, e tu tá olhando, tu tá dando vários sinais de tipo, sim, querido, pode vir que eu estou a fim de ti também. E ele não vai fazer absolutamente nada com isso. Ele vai ficar te olhando. Ele é o olhante a noite inteira. Ele não vai fazer nada com essa informação. Ou pior, ele vai ficar te olhando a noite inteira, ele até pode conversar contigo, mas depois ele vai te mandar uma mensagem perguntando alguma coisa, dando em cima de ti por mensagem. Gente, tu teve oportunidade a noite inteira, tu estava comigo a noite inteira. Eu deixei bem claro que eu tava afim de ti e tu não fez nada a noite inteira. Outra coisa que me pega demais, eu até falei sobre isso no Close Friends esses dias, que é sobre o cavalheirismo. Gente, o cavalheirismo, ele virou saudade, foi de arrasta. Os homens hoje em dia, eles não estão cavalheiros. E eu vejo que não é só numa relação de interesse amoroso, de flerte, de nada. Gente, eu estou falando do cavalheirismo de modo geral, sabe? Porque o meu pai é muito cavalheiro, muito, muito, muito. Então, assim, eu tive esse exemplo dentro de casa, assim, né? Porque meu pai sempre foi muito presente, então eu sempre tive esse exemplo do meu pai até hoje. O meu pai, ele abre a porta, sou eu que passo primeiro. O meu pai, às vezes eu chego com várias coisas em casa, ele não deixa eu tocar em uma sacola, sabe? Eu tô com alguma mala lá em cima que eu tô indo viajar. Quem desce com a mala é ele. Aí ele é muito esse exemplo pra mim de um homem muito cavalheiro, então eu tive muito essa referência. E também de um homem que tem muita iniciativa. Gente, eu já falei pra vocês, eu e meu pai moramos juntos. E o meu pai, ele tem muito esse senso também de cuidado com a casa, sabe? De ter iniciativa, de me ajudar nas coisas, nas tarefas de casa, sem eu precisar pedir. Então eu sei que não é uma coisa impossível. Então, como eu tive essa visão dentro de casa, né? E esse exemplo na minha criação, eu estranho muito os homens hoje em dia. Eu penso assim, gente, o que que tá acontecendo? Pra mim,
Eu acho muito triste o cavalheirismo, ele ter se perdido ao longo do tempo, porque, gente, como eu falei pra vocês, eu tive o exemplo do meu pai, de um homem extremamente cavalheiro, e eu também sou muito romântica. Gente, eu sou uma romântica, não sei se parece pra vocês, mas eu sou uma romântica cafona. Eu gosto que abram a porta do carro pra mim, eu gosto de flores, eu gosto de pessoas que têm, sei lá, linguagens do amor, atos de serviço, claro. Mas eu sou uma romântica cafona e eu sinto muita falta disso hoje em dia, assim, sabe? As pessoas, os caras, eles estão fazendo male o mínimo, assim. Agora, gente, o adendo do adendo. Eu quero compartilhar um sentimento meu mesmo com vocês. Como eu já compartilhei aqui, eu quero achar uma outra pessoa, eu quero namorar de novo, eu quero casar, eu quero construir minha família, eu quero ter meus filhos. E eu não quero me contaminar com esse pensamento de que, nossa, não existe mais homem bom na face da terra. Gente, eu já falei pra vocês várias vezes, existem muitas cacalheiras, mas existe muita gente legal também, sabe? Então, eu não quero me contaminar com isso, porque eu tenho certeza, gente, é uma coisa bizarra, é um sentimento muito forte no meu coração, assim, é uma certeza que eu tenho que o meu marido, ele tá por aí, em algum lugar, eu não encontrei ele ainda, mas não, é porque tem gente que tem essa dúvida, né? Nossa, será que eu vou achar? Gente, não é uma dúvida que eu tenho, é uma certeza que eu tenho que eu vou achar o meu futuro marido, que ele vai ser, nossa, exatamente do jeito que eu peço pra Deus, assim, sabe? Não deixo me contaminar por isso, porque eu tenho certeza que essas pessoas que eu esbarrei, por enquanto, elas não são as minhas pessoas, sabe? Meu marido não vai ser desse jeito e tá tudo certo. Então, assim, eu não me deixo contaminar nem pelas pessoas que eu esbarro, com esses caras que eu esbarro, e nem com as histórias que eu escuto, sabe? Não, sei lá, não quero perder minha esperança, não quero atrair isso pra minha vida, sabe? Inclusive, eu tava esses dias no TikTok, eu consumo muito TikTok, e eu tava vendo o vídeo de uma menina que ela tava falando exatamente sobre isso. Tanto é que acho que esse foi o gancho que ela usou no início do vídeo e tal, que ela nunca deixou se contaminar por isso. Eu me identifiquei muito com ela, porque é um sentimento que eu também tive e tal. E ela, enfim, ela já casou, eu acho que há uns 2 anos, se eu não me engano, mas ela falou, na época que eu era solteira e tal, eu não deixava me contaminar por isso. E é muito um sentimento que eu tenho, assim, sabe? Outro vídeo que também tá relacionado com isso, que apareceu na minha For You, que eu achei muito legal, que é, gente, se existe eu sei do meu coração, sabe? Eu sei da pessoa que eu sou, dos valores que eu tenho. Se eu existo, por que não vai ter uma outra pessoa muito parecida comigo também, sabe? Com valores muito parecidos, que também é uma pessoa muito família, que quer construir uma família, que é ambiciosa, sabe? Então, assim, é uma questão de tempo. Eu sei que meu marido tá por aí, em algum lugar. Logo, logo a gente vai se esbarrar. Inclusive, eu quero dar uma dica pra vocês muito legal, porque esses 2 vídeos que eu falei pra vocês, eu salvei na minha pasta. Tem 3 pastas que eu fiz agora pra minha fase de solteira, digamos, que são 3 pastas que eu tô alimentando muito. Uma delas é sobre a pasta se chama Solteira. Então, assim, são esses memes de solteira que eu e minhas amigas a gente vive. Eu acho muito engraçado, então eu salvo nessa pasta. A segunda pasta que eu tenho é sobre amor. Então, assim, quando eu vejo algum casal muito fofo, ou quando eu vejo alguma coisa relacionada a relacionamento que eu acho muito legal, eu salvo nessa pasta porque é o tipo de coisa que eu quero atrair. A terceira pasta se chama Nova Era. Eu também fiz assim que eu me separei. E tem várias frases muito legais, vários pensamentos muito legais também que trazem essa clareza. Eu vi um vídeo, por exemplo, que era um corte, um trecho de um podcast de 2 amigas conversando, que era falando exatamente sobre isso, sabe? Tipo assim, cara, quando o cara ele te quiser, quando ele quiser falar contigo, ele vai dar um jeito. Enfim, são esses pensamentos, essas clarezas que eu acho muito legal a gente ter. Então, esse tipo de vídeo também salvo nessa pasta. Querem outra fofoca? Eu vou contar pra vocês. Essa fofoca é muito, 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 muito boa. Que foi, sei lá, início do ano, isso, sei lá, abril. Março, abril, eu acho. Eu saí, o Igor, pra quem me acompanha, sabe quem é o Igor. O Igor é meu melhor amigo há, sei lá, uns 20 anos pra mais. Porque a gente se conheceu na pré-escola e nós somos, assim, irmãos mesmo. Ele é meu melhor amigo até hoje. E o Igor, a gente saiu. Nessa noite, assim, eu fiquei com cara, gente, gato. Nossa, muito gato. O Igor, ele tava comigo, ele conheceu o cara conheceu ele, enfim. Deu, sei lá, isso foi numa sexta, e eu acho que foi no outro sábado. Eu mandei mensagem pra ele, tipo assim, tá pra te fazer alguma coisa de à noite? Mandei mensagem pro cara. E ele falou pra mim, hoje à noite não vai dar, porque eu vou. Gente, juro por Deus, dá uma vergonha alheia dessa história. Por ele, não por mim. Aí ele falou assim: olha, a gente pode, tipo, super marcar pra semana que vem e tal. É porque hoje, especificamente, eu tô indo passar o dia
na cidade tal, que é uma cidade, tipo, vizinha aqui de Joinville. Mas assim, gente, do fundo do coração, eu não queria, tipo assim, começar um relacionamento ali. Porque sabe quando a gente sabe que o cara, no fundo, é um cafajeste? Enfim. Aí, minhas amigas, eu falei com o Igor. Falei assim, amigo, vamos num pub hoje à noite e tal, beleza. Então eu e o Igor fomos num pub que eu adoro, mas fazia muito tempo que eu não ia. Tipo assim, facilmente uns 2 anos que eu não ia nesse pub. Eu falei assim, amiga, eu não tô afim de ir em festa e tal. Chegamos no pub, eu e o Igor, a gente sentou. E do lado, tipo assim, tinha a nossa mesa. E do lado tinha um balcão, sabe assim, bem pub irlandês mesmo? Tem aquele balcão um pouquinho mais alto e tal, beleza. Fui no banheiro. Quando eu voltei e eu olhei o Igor de longe, o Igor tava. Ele já é branco, gente, ele tava um branco papel, assim. E tava com o olho desse tamanho me olhando. E eu fiquei tipo assim, quê? E ele tava tentando me falar alguma coisa que eu não tava conseguindo entender o que que era. Quando eu sentei na mesa, ele falou assim, amiga, o fulano tá aqui do lado. Mas, gente, vocês não têm noção. Era perto, num nível que era tipo assim, a nossa mesa aqui e ele aqui, de costas. Aí, eu falei assim, amigo, mas não é possível. Eu olhei pra ele e eu falei assim, não, acho que não é, não. Só que eu olhei pro pé e eu reconheci o tênis dele. Gente, era ele. E um detalhe muito importante é que ele estava num date. Ele estava num date do meu lado. Vocês têm noção disso? E ele mentiu pra mim que ele ia viajar pra outra cidade. Gente, juro, vocês não têm noção. Quando eu me liguei que era ele, me deu uma crise de riso absurda. Eu tava chorando de rir. E eu tava tentando me esconder atrás do Igor, tipo assim, na frente do Igor, porque se o cara. A gente tava tão perto que se ele virasse, ele ia dar de cara comigo. E eu comecei a imaginar essa situação e, de novo, fiquei com vergonha alheia por ele, porque eu fiquei pensando, tipo assim, gente, que situação horrível. Tipo assim, por que que ele mentiu pra mim? Eu nem queria nada com ele. Do jeito que ele mentiu, parecia que eu tava, tipo assim, meu Deus do céu, vamos namorar. Nisso, eu chamei o garçom e eu falei, moço, pelo amor de Deus, troca a gente de mesa. Enfim, o garçom trocou a gente de mesa, a gente ficou, assim, num corredorzinho que tinha. Beleza. Gente, não acaba. Gente, se vocês acharam que a história acabou por aí, meus amores, ela tá começando. Eu vi que ele saiu e eu falei assim, Igor, ele saiu. O Igor falou, pois eu vou lá atrás dele, vou dar uma de sonso. Aí eu achei que o cara foi buscar alguma coisa no carro, sei lá. E o Igor ficou ali meio que pela frente, assim, sabe? Quando ele tava voltando, o Igor falou assim: o Igor faz escola de teatro no Wolf Maia. Esse é um adendo bem importante. O Igor, assim, fulano? Daí ele falou: oi, gente, fazia uma semana que a gente tinha ficado, tá? Falou assim, fulano? Daí ele falou assim: oi, de onde é que eu te conheço? E ele falou: ah, do lugar tal. Daí o Igor falou: não, tu ficou com minha amiga. Daí ele falou: ah, a Jéssica. Gente, gente! Você tem noção disso? E o Igor ficou assim, não, a Vitória. Aí que ele falou, ai, a Vitória, cara, não fala pra ela que eu tô aqui. Porque eu falei pra ela que eu ia viajar e, meu, eu tô num date aqui com outra guria. Vocês entendem, gente, a autoestima do homem de hoje em dia? Porque eu só chamei ele pra fazer alguma coisa. Ele já achou que eu, nossa, que era um pedido de namoro a ponto dele mentir pra mim que ele ia viajar. Sabe uma coisa? Gente, era só falar assim, ai, cara, não posso. Ponto. Ele falou, nossa, me fala onde que ela tá, porque eu não quero passar na frente pra não ficar com um climão. O Igor falou, nossa, sinto muito, mas assim, ela tá ali no corredor pro banheiro, então uma hora eu vou ter que passar por lá. E, gente, dito e feito, uma hora ele passou por mim e eu fiquei bem aqui, ó, bebendo meu drink, olhando pra ele com uma cara de superior, ele passou por mim, me cumprimentou, foi isso. No outro dia eu mandei minha mensagem falando assim, cara. Ah, e outro detalhe, tá? Ele era novo em Joinville. Ele tinha se mudado fazia pouco tempo. E eu falei pra ele: olha, bem-vindo a Joinville, onde todo mundo se conhece. A cidade, assim, né? Todo mundo acaba se esbarrando. Então, cuidado pra não fazer isso com as próximas meninas. E eu sugiro mesmo que tu conheça a cidade e tal, porque é realmente uma cidade muito bonita. E ele nunca mais me respondeu. Nunca mais encontrei esse cara. Mentira, eu acho que eu já encontrei. Mentira. Lembrei da atualização agora. Eu encontrei com ele no lugar que a gente tinha se conhecido, que a gente tinha ficado a primeira vez, e ele estava com quem? Com a guria do date. Fiquei feliz que pelo menos deu certo ali os dois, né? E outro aprendizado, tá? Quando o cara começa a dar muito bolo, quando o encontro de vocês não sai nunca, eu vou falar um negócio pra vocês. Fujam. Porque eu hoje interpreto até como um sinal de Deus, do universo, uma força maior tentando intervir
De tipo assim, minha filha não vai, que tu não merece isso, mas a gente continua insistindo, a gente vai atrás, entendeu? E a gente depois acaba se arrependendo. Porque, vamos lá, aquele boy do início que eu falei pra vocês que eu comecei a sair assim que eu me separei. Gente, recentemente, tá? Isso faz, sei lá, ia fazer quase um ano. Eu comecei a descobrir coisas dele, assim, que ele era muito escroto, que ele era, sei lá, meio tóxico até no relacionamento que ele tinha. Que ele era muito sem noção, que ele dava bolo, tipo assim, ó, umas 3 meninas também, que também estavam conversando com ele, que também já tinham saído com ele, não na mesma época, claro, né? Mas que também já tinham saído com ele falaram que ele fazia a mesma coisa, esse negócio de dar bolo, de ficar tipo, não, hoje vai rolar, chegar em cima da hora da bolo, sabe? Eu acredito muito nisso, até porque depois eu tava conversando também, nossa, meses depois, tá? Isso foi, sei lá, em abril desse ano. Eu tava conversando com um cara, a gente marcou de sair, também levei um bolo meio que em cima da hora, assim e tal. Meses depois a gente se encontrou, gente, um chato. Então, assim, deu bolo, beijo, tchau, capta os sinais que Deus e o universo te dão. Agora, saindo um pouco do foco dos homens, pra gente conseguir dar uma respirada, calma que a gente já vai voltar pra essa pauta, tá? Mas por enquanto eu quero conversar sobre um outro assunto com vocês, que é sobre aproveitar as coisas boas dessa fase. Assim, o primeiro episódio que eu fiz aqui do podcast fala muito sobre isso. Eu fiz um episódio, gente, só falando das coisas boas dessa fase, sabe? De como aproveitar da melhor forma. Porque, assim, dos relacionamentos amorosos, eu acho que é uma parte muito, sei lá, pequena, digamos assim, né? Dessa fase. A gente pode criar uma rotina muito legal. É uma fase onde a gente tem para se autoconhecer, para aprender a amar a nossa companhia, a aprender o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então é uma fase de autodescoberta muito boa, muito importante. De novo, para quem não assistiu, vale muito a pena assistir o primeiro episódio, que como eu falei para vocês, eu fiquei falando, sei lá, uns 20 minutos só sobre as coisas boas, como aproveitar essa fase da melhor forma. Então não esqueçam disso também, sabe? Porque eu sempre tento trabalhar isso em mim, que, ok, eu posso ter ali os meus dates, eu posso sair com algumas pessoas, mas eu quero aproveitar isso da melhor forma. Existem vários pontos muito positivos também de estar solteira. Eu quero aproveitar essa fase, eu quero tornar esse momento um dos momentos mais especiais da minha vida, a nível de autodescoberta, de estar comigo, de sair com as minhas amigas, fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, focar nos meus estudos, no meu trabalho, enfim. Entrar muito nesse mérito aqui agora com vocês, porque acaba ficando uma coisa muito. Vai ficar uma coisa muito rasa, porque para eu abrir eu vou ter que falar muito aqui com vocês e tem um episódio só dedicado por isso. Então, por isso que eu não vou entrar muito nesse mérito aqui com vocês agora. Mas achei importante dar essa pincelada para caso alguém que esteja aqui não tenha visto ainda o primeiro episódio. Puxando um pouco desse gancho, gente, eu quero falar para vocês uma coisa que eu levo muito comigo, assim. Que por muito tempo as mulheres elas tiveram aquela visão de que a gente precisa estar em um relacionamento para ser uma mulher feliz, amada e bem-sucedida. E isso não é verdade. Inclusive, eu aprendo muito sobre isso com a Mônica Martelli, que é a minha musa inspiradora, além de extremamente inteligente, de uma pessoa muito evoluída, assim, ela é absurdamente engraçada. Então eu amo ver os filmes dela, porque os filmes dela, claro, tem muito humor, mas tem uma história, uma mensagem muito bonita que trazem exatamente sobre isso, assim, sabe? Sobre a mulher. Pra quem não sabe, tá? Eu acho muito legal, é porque eu vejo muita entrevista da Mônica, então eu já vi ela falando sobre isso. Que as peças dela, que consequentemente viraram filme, são assim, as histórias dela, sabe? Dela mais nova, então a Fernanda, que é a personagem dela, é um reflexo da Mônica. Então a Mônica primeiro vive para depois desenvolver os personagens, desenvolver a história da Fernanda, né? Trata muito sobre isso, sobre a mulher estar nessa busca incessante pelo relacionamento perfeito, por ser amada, porque tem que ter um relacionamento, porque tem que ter um filho naquela idade, tem que ser bem-sucedida naquela idade. Gente, as coisas não funcionam dessa forma, sabe? Eu acho que hoje em dia, principalmente, graças a Deus, a gente tá mudando cada vez mais a nossa mentalidade de que eu posso encontrar um grande amor com a idade X, eu posso ter bem sucedida com a idade Y, depois ter filho, sabe?
a gente, graças a Deus, tá entendendo que não existe uma ordem certa para as coisas acontecerem. Então, eu acho muito legal e muito válido também vocês assistirem a esses filmes, para quem não viu. São 2 filmes, Invenção de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou, aonde a Fernanda, né, que é a Mônica Martelli, ela tá nessa busca pelo amor, pelo marido, por isso, por aquilo. E tem A Minha Vida em Marte, que é a vida dela casada barra separada. Não dei um spoiler aqui, isso tá no trailer, tá? É muito legal a gente ver filmes assim e ter referências assim pra gente ver que, gente, não é porque a gente tá solteira que a gente é mal amada, que a gente é fracassada, que a gente é menos merecedora, que a gente é menos mulher. Então, é muito legal também a gente ter essa clareza e essa visão. Porque, querendo ou não, gente, a gente acaba sentindo em alguns momentos algumas brincadeiras, algumas indiretas, algumas coisas assim. Então, sabe, pra gente aprender a ignorar essas coisas. E assim, às vezes as pessoas nem fazem por mal, mas a gente acaba ficando meio mal por isso. Então é muito legal a gente ter essas referências, principalmente para esses momentos. Claro, da gente saber se posicionar quando aquilo ultrapassa o nosso limite, né? Então também eu já falei, eu acho que foi no último episódio, se eu não me engano, que eu falei sobre isso, sobre a gente saber colocar o limite nas pessoas quando a gente acha que tá ultrapassando, assim, sabe? Falando um pouco dessa pressão de relacionamento, também tem a pressão, principalmente para nós mulheres, em relação ao filho. Quando é que vai casar? Quando é que vai ter filho? Ele tem o primeiro filho. E o segundo? E, sabe? A minha mãe tava. Porque o sonho da vida da minha mãe é ser vó. Então ela tava me cobrando muito neto, até que um dia eu sentei com ela e conversei. Isso, gente, faz, sei lá, um mês, porque foi perto do meu aniversário. E eu falei pra ela, mãe, é o seguinte: não estou disposta a ser mãe solteira. As pessoas têm tempos de vida diferentes. Eu estou vivendo algumas coisas que eu vivi com, sei lá, 25, 26 na época, que tu viveu a primeira vez com 50, 51 anos. Então, assim, não vou abrir mão da minha vida, do meu sonho e dos meus tempos, né, das coisas acontecendo na minha vida, para realizar um sonho teu de ser vó. Então, basicamente, lide com isso. Agora, já a gente já tá se encaminhando pro final desse episódio. Eu queria falar. Ai, minha tarraxinha caiu. Peraí. Pra gente fechar esse episódio, eu queria conversar sobre 3 pautas com vocês. Um pensamento meio antagônico que eu tenho, que é sobre sexo no primeiro encontro versus celibato. Como se sentir segura na hora do sexo e também sobre o celibato em si. Começando, gente, sobre essa questão, porque eu acho que é um assunto meio polêmico, né? São opiniões extremamente divididas sobre essa questão do sexo no primeiro encontro. Então, nossa, saí com um cara, tive um date super legal e tal, mas ouvi falar que não é bom fazer sexo no primeiro encontro. Gente, eu sempre tive uma visão disso muito simplificada, sabe? Que é o seguinte: se eu tô afim, se eu quero, por que não? Porque esse negócio de que, nossa, que vai que ele vai deixar de gostar de mim por causa disso, vai que ele, sei lá, é o marido, o homem da minha vida, e daí por causa disso ele vai desencantar. Só que, gente, de novo, se tu tá afim de fazer isso, por que não fazer, né? E segundo, tu pode ter certeza que se esse cara ele for o homem da tua vida, não vai ser porque você fez sexo com ele no primeiro encontro que ele vai desencantar de ti. Acho que, sabe, a gente tem que respeitar nossas vontades. A gente tem que ficar, ai, nossa, mas o que que ele vai achar de mim? Gente, vocês saíram antes, vocês conversaram antes. É que eu percebo que a gente acha muito normal o homem ter essa vontade, né, principalmente no primeiro encontro, mas se uma mulher tiver isso, Deus me livre. Já, ai, gente, 2025, sabe? Sinceramente. Mas agora que entra a minha visão antagônica, porque eu tava né, tenho esse pensamento ainda comigo, mas agora eu vou equilibrar com um outro pensamento que é sobre o celibato. Eu fiz um vídeo, eu postei no TikTok, inclusive, quem quiser ver, eu falei, eu acho que o vídeo deve ter uns 8 minutos, se eu não me engano. Eu fiz um vídeo falando sobre o celibato. E uma das coisas que mais pegou pra mim, pra eu escolher a partir de agora, porque eu comecei, sei lá, essa semana, que eu decidi, não, realmente é oficial, comecei essa semana. O que mais pegou pra mim foi essa questão de energia. Então, eu comecei a estudar, eu fui atrás, eu descobri que no sexo a gente troca muita energia com as pessoas e que às vezes a gente se relaciona com pessoas que a gente não tem uma não é uma afinidade, mas a gente não conhece a fundo aquela pessoa, sabe? A gente não sabe da índole dela, dos valores dela, das intenções dela, a gente não sabe, né? E a gente, beleza, me dei bem, ele me tratou bem e é isso. Só que
Quando pegou na troca de energia, tocou no meu coração. Daí eu pensei, não, então eu quero agora começar a rever mais e a pensar muito mais nas pessoas que eu vou me relacionar, sexualmente falando principalmente, né? Porque assim, já vou entrar mais nesse mérito do celibato em si, não vou me fechar pra isso de relacionamento no sentido de não vou mais conversar com nenhum homem, não vou mais para nenhum date, não é isso. Mas eu quero me preservar mais, principalmente nessa questão energética que eu falei pra vocês. Eu acho que eu falo muito sobre me dar o valor aqui pra vocês. E às vezes, gente, ok, às vezes a gente se relaciona com caras que realmente são muito legais, mas às vezes a gente, né, se relaciona com caras que a gente se deu bem, mas de novo, a gente não conhece muito a fundo aquela pessoa. Será que essa pessoa ela me merece mesmo? Então, por isso que eu digo que é um pensamento meio antagônico. Porque ao mesmo tempo que eu penso que sim, a gente tem que respeitar nossas vontades, a gente tem que fazer o que a gente tá afim, é só a gente, sei lá, dar uma filtrada um pouco mais de será que esse cara me merece mesmo? Será que eu tô fazendo por fazer? Será que. Enfim, vocês conseguiram entender a minha linha de raciocínio? Não sei se eu fui muito clara. Mas, enfim, espero que vocês tenham entendido. De novo, e gente, eu só quero fazer um adendo aqui, porque é uma coisa que eu odeio, odeio. Eu odeio julgamento. Eu acho o julgamento um saco. Porque assim, vamos lá, né? Eu me relacionei com algumas pessoas, não me arrependo nem um pouco. Inclusive, foi muito importante pra mim e eu me arrependeria se eu não tivesse feito isso antes. Vamos lá, gente. Entrar num celibato agora foi uma escolha minha. Eu não vou julgar ninguém. Ai, nossa, minha amiga saiu com um cara e teve uma relação com ele no primeiro encontro. Gente, decisão é dela. Ela sabe o que é melhor pra vida dela, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar ações e ter escolhas que façam sentido pra nossa vida. Sem julgar a nossa versão do passado e também sem julgar as pessoas que têm escolhas e tomadas de decisões diferentes das nossas. Uma outra pauta que eu achei muito legal, que surgiu esses dias no Close Friends, numa caixinha que eu fiz para o Close Friends, foi sobre como se sentir confortável e segura na hora do sexo, sendo uma mulher fora do padrão. Uma mulher plus size, enfim. Eu vou compartilhar com vocês um pensamento, uma coisa que eu acredito muito, assim, né? Tudo aquilo que eu falo pra vocês, esses momentos que a gente tem com a gente, pra gente cuidar da nossa autoestima, pra gente cuidar da gente, curtir nossa própria companhia, ter algumas rotinas de autocuidado, isso fortalece muito a segurança e a confiança que a gente tem na gente, a maneira como a gente se vê. E isso reflete em várias áreas da nossa vida, no quesito de amizade, de trabalho, de vida. E o sexo é uma delas, né? Então, eu não acho que existe, nossa, eu preciso fazer alguma coisa pra me sentir confortável na hora do sexo, porque eu acho que quando você se sente confortável contigo, isso acaba sendo um reflexo, sabe? Uma outra coisa também que eu acho que conta muito é a gente conhecer o nosso corpo, saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Porque às vezes a gente fica esperando tanto isso do outro, mas nem a gente sabe, né? Do que a gente gosta, enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante também, a gente conhecer o nosso corpo. Claro que eu não posso deixar de falar sobre a importância da gente se relacionar com pessoas que façam a gente se sentir confortáveis, que falem o quanto a gente é incrível, que saibam o quanto a gente é linda e deixem a gente muito confortáveis assim naquele momento. Isso sem dúvidas também faz muita diferença. Agora, para fechar o episódio de hoje, eu quero falar com vocês, gente, sobre o celibato. Eu já postei um TikTok falando sobre isso essa semana. E esse vídeo tem uns 8 minutos, se eu não me engano. Ali eu expliquei tudo certinho. Mas assim, falando de uma forma muito resumida com vocês, eu tava conversando com uma amiga minha, que eu admiro muito. Ela compartilhou comigo que ela tava no celibato. Eu fiquei assim, amiga, como assim? Ela começou a me explicar como é que tava sendo. Ela falou que nunca sentiu tanta paz, tanta felicidade na vida dela. E eu comecei a estudar e ver vários vídeos, assim, sobre isso, né? Pra entender. E existem vários tipos de celibatos. Tem o celibato espiritual, que é quando a pessoa ela só se relaciona com pessoas que ela, né, com a pessoa que ela vai casar, enfim. Como eu falei pra vocês, a gente tem vários tipos, eu até pedi uma ajuda do chat GPT pra isso. E o celibato que eu mais me identifiquei foi aquele que a gente faz uma descentralização do homem na nossa vida. Então, assim, já paguei as minhas contas nos aplicativos de relacionamento, mas como eu falei pra vocês, ao mesmo tempo, eu quero conhecer a minha pessoa, né? Eu quero estar aberta a isso. Então, se alguém muito legal vier falar comigo, se um cara muito legal me chamar pra um date, eu vou. Mas essa questão do envolvimento sexual, eu confesso pra vocês que eu quero
filtrar muito mais, assim, na minha vida, muito mais, porque eu sei o quanto eu sou incrível e eu quero alguém que saiba disso, que tenha certeza disso e que seja digno de mim, assim, sabe? Eu não quero mais me relacionar com caras que, enfim, vocês viram já pelas fofocas a vibe. Então eu quero conhecer muito mais a pessoa, conhecer os valores dela, a índole dela, conhecer um pouco mais sobre a vida dela, até eu me sentir muito mais confortável de fato, né? Claro que eu quero saber de vocês, se vocês já fizeram, se vocês estão fazendo, como é que tá sendo a experiência de vocês. E, gente, sobre a minha vitória da semana, eu tenho duas pra compartilhar com vocês. A primeira é que pela primeira vez eu vou ser madrinha de casamento. Eu tô muito feliz, vou ser madrinha de casamento da minha prima, a primeira vez que vou ser madrinha, e eu tô meio que com hiperfoco nisso, assim, sabe? Acho que vai ser muito legal. Foi uma super surpresa pra mim, eu não tava esperando, eu me dou muito bem com ela, mas não achei que eu seria chamada pra ser madrinha. Então, foi uma surpresa muito boa. A segunda vitória da semana, que aconteceu semana passada também, que semana passada eu não gravei nenhum episódio, né? Eu postei, mas eu já tinha gravado uma semana anterior. A outra vitória da semana foi em relação à escada da academia. A minha academia tem aquela escada de treino, e eu ficava por muitas vezes, não vou conseguir, tava com essa resistência em relação à escada, porque eu tinha feito a última vez, início do ano, fiz acho que uns 3 ou 5 minutos, eu tava, tipo assim, me esbaforindo. Dessa vez eu falei, cara, eu vou conseguir fazer essa escada. Comecei a fazer, gente, eu parei em 10 minutos, porque eu tava com medo, como eu não tava acostumada, tava com medo de ficar dolorida. Mas no outro dia eu acordei super de boa. Já fiz 15 minutos, no outro dia eu fiz 20 minutos. Então, tô muito feliz por ter vencido isso, esse meu bloqueio, assim, e de novo entender que o meu corpo agora é capaz de fazer várias coisas, sabe? Que antes eu achava que, enfim, que eu não ia conseguir. Então, é muito legal ver essa minha evolução, assim, sabe? E é claro que eu quero saber qual é a vitória da semana de vocês. Comenta aqui pra mim. Também, se tu tiver alguma sugestão de pauta, de assunto, se tu quiser que eu fale, talvez um episódio mais voltado para o celibato também, deixa aqui pra mim nos comentários. Um beijo e até a próxima semana.